Olá, bom dia, seja bem-vindo ao EPTV Comunidade. Hoje o programa é para incentivar você a praticar alguma atividade física para ter saúde e garantir qualidade de vida. Opções não faltam: caminhada, corrida, bicicleta, academia, hidroginástica, enfim. O desafio é começar. E quem vai ajudar a você a dar o primeiro passo é o professor de Educação Física, Rogério Meirelles. Está aqui comigo, obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia, obrigado. Essa é uma missão difícil, Rogério? Não, uma missão fácil. Eu acho que a gente está num país tropical que dá para a gente trabalhar de uma maneira bastante tranquila. Bom, para a gente começar mesmo o nosso bate-papo, durante todo o programa de hoje nós vamos ter a participação do Lucas Bretas, que é o repórter nosso aqui. E você vai ver uma série de reportagens mostrando essa variedade que todos nós podemos praticar. Começamos com a corrida. Faz bem em qualquer fase da vida, mas é preciso tomar alguns cuidados. Vamos acompanhar. Não são os passos mais firmes e precisos que a gente já viu, mas ela pelo menos é determinada. Cai e logo levanta. Para quem mal sabe andar direito, correr é um desafio, só que nesse caso a corrida tem um objetivo bem claro. Ela não engatinhou, ela caminhou direto. Vai lá então, vai lá. Melissa, a caçadora de patos, não conseguiu pegar nenhum. E olha que eles andam muito mais desengonçados que ela. Fofa, né? Uma gracinha. A Melissa, de 2 aninhos de idade, andando, correndo assim, meio cambaleante, quase aos trancos e barrancos. É engraçado, divertido. Mas e agora, adulto? Gente grande que não sabe correr. É, isso mesmo, existe. E olha aqui, a maioria que faz isso, viu? Uma olhadinha rápida de quem entende. Essa senhora já tem um problema clássico da corrida. A ponta do pé dela tá apontando para fora, vamos dizer assim. Diagnóstico rápido e direto. A maioria das pessoas que corre sem orientação, corre com a postura errada. Quando nós falamos, por exemplo, em entrada de passada, não colocar o pé no chão muito à frente do corpo. Isso vai fazer um movimento de frenagem, vamos dizer assim. Isso vai brecar a corrida do indivíduo. A longo prazo, essas freadas a cada passada podem provocar um desgaste nas articulações. Mesmo que não haja um excesso de peso, com um impacto mal amortecido, quem sofre são os tornozelos, os quadris e principalmente os joelhos. Então, um pé direcionado para fora, um pé direcionado para dentro, isso pode ocasionar desgastes de face interna ou externa do joelho. Isso é muito específico da maneira como o indivíduo realiza o correr. Frequência cardíaca. Quase todo mundo esquece dela. A gente lembrou. Vamos colocar um frequencímetro aí para medir o batimento cardíaco da uma volta aí? Vamos. O Alexandre não quis correr. Preferiu caminhar. Vai lá. 3 minutos e 500 metros depois. Então, aparentemente, ele está numa frequência que daria para trabalhar com uma intensidade um pouco mais elevada. A formuleta simples, epidemiológica, que nada mais é do que 220 menos a idade. Quem corre bem, corre sempre. O seu Elcio é um ótimo exemplo disso. 30 anos de corrida e tá inteirão. Dá aquele bem-estar, sabe? Dá um alívio, um bem-estar na pessoa. Não é só isso não, seu Elcio. A corrida faz muito mais. Para emagrecer, por diversão ou só pelo bem-estar mesmo. Correr, de um jeito ou de outro, faz parte do ser humano. E não tem idade para começar, não. É só ter um objetivo, por mais simples que ele seja. Tá, e terminamos com o exemplo da menininha correndo atrás do pato. É um objetivo simples, mas já é uma atividade, não é uma prática física, não é, professor? Com certeza, é um lazer. Bom, nós abrimos o programa eu perguntando para você se era um desafio difícil, né, uma missão difícil, e você disse que não, estamos num país tropical. O calor não atrapalha até esse início dos exercícios? Olha, isso é um fator muito interessante, por 2 situações. Primeiro, porque se está muito quente, você tem uma desidratação, então você perde muita água. Essa perda de água tem que ser reposta. Então a gente sempre comenta que num clima muito quente você tem que tomar água antes, durante e depois. Existe muito tempo o mito de que a gente não deveria tomar água durante e tal, e mesmo alguns esportes, por exemplo, tipo arte marcial, eles não permitiam que tomasse depois. Isso já caiu por terra, tem vários estudos que falam que a gente tem que tomar sempre água antes, durante e depois. Tem gente que não toma água durante o exercício, porque acha que vai engordar também, né? Então, primeiro que a água é 0 caloria, então a água não engorda ninguém. Segundo, que aí se você não suar, você aumenta a temperatura interna. Então, se está muito quente o meio ambiente, você ainda aquece muito, fica muito vermelho,
você tem uma tendência a diminuir a performance e pode até passar mal. No caso do frio, também temos temperaturas mais baixas. A água também é importante para a hidratação, já que perdemos também, né? Perfeito. E aí tem um detalhe que as pessoas normalmente tomam menos. Porque a sensação de ter que tomar água no frio é menor. Porque como você sua menos, você perde menos. Perdendo menos, você não tem a necessidade interna. Então a pessoa acaba não tomando água, esse é um outro perigo. Bom, nós vimos na reportagem do Lucas, a primeira, né, que durante todo o programa vamos falar sobre isso, a questão da caminhada, né? Ele até mostrou algumas pessoas que não têm a postura correta para a caminhada. Além disso, o sapato, o tênis ideal, isso influencia também e pode até desanimar as pessoas? Pode. Olha que coisa interessante. Se você pegar qualquer pessoa e andar na praia, você vai ver que o seu pé fica marcado na areia e tem gente que afunda mais a parte posterior, a parte lateral, a parte interior. Então, em função disso, existe uma tecnologia de calçado. Se você pega, por exemplo, um tênis e olhar por baixo, o tênis é todo colorido. Então ele tem um lado que é cinza, aí tem uma fita vermelha, aí é branco. O que é aquilo? Aquilo foram estudos que foram realizados para os tipos de pisada que você tem. Então se a pessoa pisa mais para trás, então ele vai ter que ter um calçado que a parte mais escura do tênis tem que ser a parte de trás. Então a gente, quando for comprar um tênis, dá uma olhadinha. O meu tênis ele se desgasta da parte externa, então ele fica gasto pro lado de fora do calçado. Significa que pisa mais com aquela aquela parte externo, de fora. Chama reversão, isso. Aí ele pisou pro lado de fora, você tem que comprar um calçado que a parte embaixo do tênis, o mais escuro seja daquele lado. Quanto mais escuro for a cor do material que é feito o solado, mais duro é aquele material. Então, é óbvio, tem especialistas para que realizem isso, um ortopedista e tal, mas estou falando de uma maneira tranquila. Você vai num shopping comprar um tênis... Nem todo mundo tem tempo de ir no ortopedista, Exatamente. É o ideal, mas né, para começar, esse é o primeiro passo, né? Dá uma olhada no como pisa e dá uma olhadinha na base do calçado e conversar com a pessoa que está ali te vendendo. E para quem está começando uma caminhada, uma corrida, primeiro, é preciso, além do tênis adequado, ter sempre um profissional do lado ou não? Dá para fazer uma coisa bem bacana e adequada? Como que é isso, Rogério? Olha, na verdade, assim, primeiro uma avaliação médica. Então, o médico deu o aval que você pode fazer uma caminhada. Primeira coisa é isso. Segundo, procurar sempre um lugar que seja plano. Terceiro, se tiver com um profissional, melhor, porque a gente vai dar toda essa gabaritação de tipo de calçado, tipo de vestimenta, hidratação, a gente vai estar ao lado, então vai ter todo um apoio. Ah, não está andando adequadamente. As pessoas foram mostradas ali na entrevista, elas andavam, por exemplo, com o joelho muito flexionado, então muito baixinho, parece que está correndo sentado. Isso é muito clássico. Isso vai acabar dando dor nas costas, dor no joelho. Então, assim, a gente está ao lado observando, você consegue, uma pessoa de fora consegue observar melhor e fazer comentários mais pertinentes. Caso não tenha um profissional, o que a pessoa, né, que está tentando essa primeira atividade física com uma caminhada, com uma corrida, com que essa pessoa deve ter atenção? O calçado, que é a primeira coisa que a gente comentou, e de preferência um piso que seja mais macio. Por exemplo, a questão das dores. Geralmente aparecem, né, as dores no corpo de quem começa a caminhar. Perfeito. É muito comum isso. Uhum. Sentiu dores nos joelhos, no tornozelo, e o que deve fazer nessa hora, né? Na verdade, assim, uma coisa que a gente sempre pergunta para uma pessoa depois de uma atividade física. Sentiu dor? A pessoa vai dizer sim. Aí a primeira pergunta que a gente faz, simétrica, dos dois lados. Então, sentiu as duas coxas. Se sentiu, é do exercício. Existe uma tendência a dores não articulares, mas dores musculares. Então, eu vou sentir dor na gastrocnêmio, batata da perna, na parte da canela, na coxa, às vezes até de corrida na parte do abdômen. Isso é natural, faz parte da corrida, que é a musculatura que está sendo exigida para que você faça a caminhada. Essa dor, se for dos dois lados, não tem problema. É da musculatura e ela tem que sumir em média de 2 ou 3 dias. A dor maior é 48 horas depois, são 2 dias depois, ela vai doer mais. E aí não pode desanimar e desistir. É natural, é uma adaptação do corpo humano àquela caminhada. Depois disso, à medida que a gente vai continuar caminhando, ela vai diminuindo cada vez mais a dor e a dor vai sumir. Só vai acontecer de novo se você aumentar de novo a intensidade. A questão da intensidade, quem está começando, tem uma regrinha para falar? Primeiro anda 100 metros, depois 200 metros, ou não? A pessoa vai conforme o corpo pedir. Como que é isso também? Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente for pela vontade, uma pessoa que se predetermina a caminhar, aquele dia ele está muito motivado. Ela vai no espaço público, tem muita gente caminhando, existe uma tendência a ela empolgar. E aí ela normalmente passa da intensidade ideal. Então, como a gente teria que pensar? Começar muito devagar. Então, começa caminhando gradativamente, faça isso por umas 2 ou 3 semanas em média. Vai sentindo o dia seguinte também. Isso, a partir daí a gente começa a pensar em assim, em aumento. Imagina, 1 minuto um pouco mais acelerado, 1 minuto mais moderado. Daqui uma semana, 2 mais acelerado e 1 mais devagar, até que você consiga caminhar totalmente num ritmo um pouco mais acelerado. Legal, já encerrou o nosso primeiro bloco, nós voltamos a seguir para falar de outras atividades físicas com orientações do professor. É um instante só.